Ele já cumpriu 3 mandatos como vereador de Goiânia, entre 2007 e 2014, e atualmente é deputado estadual na Assembleia Legislativa de Goiás e cumpre o seu 2º mandato. Além disso, é vice-presidente da Comissão de Educação, certo? E já recebeu diversos títulos, e entre eles o mais admirado da educação e político ligado à educação. Hoje, o Elo Político entrevista o deputado Virmontes Cruvinel. Muito obrigado por receber a gente. Muito obrigado pelo convite, parabéns a todos aí do Elo Político por esse trabalho também de divulgar a cidadania. Bom, o senhor começou muito cedo na política, com uns 27 anos, se não me engano. E qual foi a motivação do senhor, o incentivo que o senhor teve para ingressar na política? Eu acredito o seguinte, que na vida, cada vez mais com esse individualismo, a oportunidade que nós temos de trabalho em coletividade, estimula muito esse senso de participação, seja política ou de engajamento. Eu comecei muito novo um trabalho voluntário através do movimento escoteiro, que é considerado a maior ONG do planeta, né? E de lá para cá, assim, sempre com esse espírito de um trabalho de liderança, trabalho em um grupo, foi o que me fortaleceu na caminhada. E depois no movimento estudantil. Eu tive a oportunidade de ser, além de representante de sala, na época do ensino médio, né? Também na universidade eu fui presidente do Centro Acadêmico de Direito da UFG, o Centro Acadêmico 11 de Maio, que é até o mais antigo do estado de Goiás. E de lá para cá nós começamos assim, uma caminhada muito legal nesse papel de representatividade. E durante a faculdade mesmo, até com um grupo de amigos ali acadêmicos, nós começamos um projeto piloto que chamava Escola Cidadã, onde que nós íamos para as escolas públicas falar sobre noções de direito. E aquilo me deu a oportunidade de conhecer um pouco da realidade das escolas públicas, a forma que às vezes com pouco conhecimento que nós temos sobre uma área que é a área do direito específico, o quanto pode ser aquilo importante para a vida das pessoas. E diante dessa realidade, acompanhando as coisas acontecerem nas escolas, a forma que a gente podia movimentar, me veio esse incentivo também da participação política. Então, ainda muito novo, eu tive a oportunidade de disputar esse mandato de vereador em Goiânia, e dessa caminhada para cá, ser vereador por 3 mandatos, né? E sempre com esse compromisso com algumas bandeiras muito claras, e a educação foi uma delas. Em um contexto geral, como que o senhor enxerga a importância da política para a sociedade? Eu vejo que é a grande ferramenta de transformação. É por isso que eu sempre tenho trabalhado essa ideia de incentivar novas pessoas a participarem da política, porque muitos dos problemas do dia a dia é um problema do bairro onde você mora, que diz respeito à infraestrutura, é um problema de uma pauta mais geral, como por exemplo problemas de energia elétrica, que a gente tem passado isso por todo o país, passa pelo papel da discussão, da representatividade, da luta por melhorias, e esse canal é muito importante através da política. Então eu vejo como essencial hoje, não dá para você discutir qualquer coisa em sociedade se não tiver a cobrança e a participação política, seja ela dos representantes, né, como também da sociedade civil. A sociedade está muito engajada. Antes nós víamos isso através apenas de grandes reuniões, hoje a gente já vê esses movimentos nas ruas, né, retornando por cobrança de melhorias de pautas como corrupção, combate à corrupção, segurança, melhoria do transporte público. Então são situações como essa que representam que essas pautas precisam de ter o papel também da representatividade para melhorar a situação em que vivemos. E sobre os jovens, como você vê a atuação do jovem na política? Eu acho que é um momento muito interessante que a gente passa o país, né, talvez de muito extremismo, né, posicionamentos às vezes muito radicais, ideológicos, mas o que a gente percebe é que há uma maior participação do jovem também no cenário, seja ele não só disputando o mandato, mas discutindo política. Hoje você chega numa roda na universidade, você chega aí até num bar, né, em qualquer lugar, você vê ali uma discussão, uma pauta que envolve um tema político. Eu acho isso muito interessante hoje, no momento que a gente fala de uma democracia 2.0, onde que o jovem também, muitos deles, né, têm utilizado hoje a verdadeira praça pública hoje, que é a rede social, até para mostrar o seu ponto de vista, a sua opinião, seja ela divergente do outro ou não, mas democracia é bom por isso também, né, por divergência. A gente viu um engajamento muito grande das pessoas em redes sociais, ativando aí seus posicionamentos e cobrando inclusive vários posicionamentos por parte do poder público. Isso tem incentivado também os jovens a virem participar, né? E eu tenho dito que é não só de partido político, mas tem incentivado o jovem a se relacionar, estar mais entrosado, estar participando de grupos onde que as pessoas têm mais ou menos a mesma identidade. E o que eu vejo se fortalecer muito hoje no Brasil é a ideia dos chamados movimentos cívicos, que não são partidos políticos, mas que unem pessoas de diversos cantos do país com mais ou menos algumas bandeiras semelhantes.
Eu cito aí alguns movimentos como a RAPS, que eu tenho a oportunidade de participar, que é a Rede de Apoio à Sustentabilidade, o Agora, o Acredito, o Livres, o Renova BR, são movimentos que por todo o Brasil têm procurado incentivar o engajamento de jovens, né, a se prepararem com conteúdo, com formação política, mas também disputarem mandatos eletivos ou estarem participando mais ativamente em movimentos sociais, sejam em ONGs, sejam em associações, e dessa maneira poderem transformar a realidade em que vivem. E desse reflexo, já várias pessoas disputaram o mandato nessas últimas eleições, em todo o Brasil, né, para todos os cargos aí, e muitos também tiveram êxito, estão exercendo esses mandatos eletivos e tendo esse papel de representatividade. Então eu vejo que o jovem hoje, existe espaço para ele estar na política sim, mas não só às vezes com a política partidária. O jovem também tem participado aí na igreja, na escola, no local onde que ele convive, de alguma forma de se associar para melhorar aquele ambiente. Certo. Deputado, a gente fez uma entrevista com cerca de 200 jovens. Que legal. E chegamos a uma conclusão de que o jovem ele não se interessa mais pela política porque ele não entende os conceitos, a forma de fala. Na opinião do senhor, o que gera esse desinteresse do jovem por política? Eu acredito o seguinte, que nós temos que tentar trazer para mais próximo essa discussão, né? E não é, às vezes, só para dentro do partido político. A gente tem que estar debatendo isso em todo lugar. Seja participando de discussões em bairros, em escolas, de debates onde que haja divergência de opinião, mas que se discuta alguns temas, né? Vamos falar um pouco sobre a questão dos recursos hídricos, vamos debater a questão do transporte público, vamos falar um pouco sobre a questão de energia, são pautas aí. Vamos falar, por exemplo, de uma realidade que eu convivi aqui em Goiânia, que eu achei muito interessante a participação do jovem. Às vezes não é do partido, mas às vezes num grupo do WhatsApp você pode se transformar uma realidade. Eu tive a oportunidade de ser convidado e eu achei muito interessante isso porque virou uma ação concreta, né? Um grupo de jovens aí que gostam de atividades esportivas que não é o futebol, então me colocou num grupo onde tinham pessoas que andavam de bicicleta, outros de skate e outros tinham grupos de corrida. Eles se uniram e falaram assim, irmãos, na época eu era vereador aí em Goiânia, por que a gente não trabalha a ideia de fechar alguma rua pública em Goiânia para atividade esportiva no fim de semana? Falei, legal, onde que tem isso? Falei, existe em Brasília, no Recife, em São Paulo, no Rio, tem exemplos concretos disso. Vamos pensar alguma coisa nesse sentido aqui? Sim. Então, de um grupo do WhatsApp surgiu uma ideia que eu apresentei um projeto na época que chamava Ruas do Esporte e que a gente conseguiu mobilizar o governador e fechar uma praça cívica, que todo domingo hoje a praça cívica é fechada para atividade esportiva. Então, para a gente perceber hoje que existem novas formas do jovem participar da política, não às vezes numa reunião presencial, mas ali num grupo de um tema que é interesse do jovem com essa questão do esporte, né? A gente está podendo hoje presenciar aqui no centro de Goiânia, que estava aí abandonado, hoje as pessoas estão lá com famílias, fazendo atividades esportivas e espalhando essa ideia, inclusive, para outras vias públicas da cidade. Então essa que eu acho que é uma maneira assim, que talvez aproxima as pautas, né? Não é falar do partido A ou B, mas se é um problema que está tendo queda de energia no meu bairro, vai ser um momento onde que não só o jovem, mas todo cidadão daquele bairro vai querer discutir uma melhoria para aquilo, né? Como foi esse exemplo que eu citei no grupo do WhatsApp. Então assim, talvez não a identidade ideológica ou a cor do partido político, mas o tema tem agregado as pessoas. Muitas pessoas querem melhorar a sua cidade, o seu bairro, e isso de alguma forma resulta também na participação política. Certo. Você acha que a mídia social, as redes sociais, sendo bem usadas, pode ser um incentivo para esses jovens para agregá-los na política? Claro, eu tenho procurado assim, sempre fazer isso. Toda semana, por exemplo, uma ação concreta que eu faço do mandato, a gente faz uma live do mandato e sempre trazendo um tema, não é só aquele negócio do deputado falando para as pessoas, né? Então eu tenho trazido um tema de interesse social e que a gente tem debatido. Por exemplo, essa semana nós vamos debater sobre a questão do Novembro Azul, convidamos um médico, especialista, urologista, que vai falar sobre isso, além de ser uma forma também de a gente estar prestando contas do trabalho. Então a rede social é uma ferramenta muito interessante, né, de você ter esse acompanhamento, a prestação de contas de quem está em mandato eletivo e também você está conhecendo vários temas que dizem respeito a quem está num papel de representatividade. Certo. Você propôs o projeto de lei para a criação do Parlamento Jovem Goiano. O senhor pode falar um pouco sobre essa decisão de criar esse projeto? Sim, a gente tem acompanhado um exemplo muito interessante no Congresso Nacional.
E dessa maneira a gente está tentando replicar isso aqui na Assembleia. Nós já temos aqui uma parceria que foi iniciada com a Universidade Federal, onde já há uma discussão, né, com relação à participação do jovem, sendo na espécie aí de um parlamentar com mandato. Ele participa de comissões, ele disputa a eleição, ele apresenta projetos. E essa ideia agora é apresentar para mais pessoas, mais jovens, não só de uma universidade, mas de todas as universidades, das escolas públicas e privadas também no estado de Goiás, onde que pode ser selecionada essa pessoa que vai ficar aqui um período conhecendo o processo legislativo, conhecendo a função da atividade legislativa, que é legislar e fiscalizar, e podendo ser um parlamentar na essência mesmo, né, do dia a dia, e podendo de alguma forma também trazer sugestões. Eu acho muito legal isso, que dessa ideia de ser um parlamentar jovem, ele pode trazer aqueles projetos e apresentar para um parlamentar que está no mandato eletivo. Então essa ideia eu acho que vai ser muito interessante até para despertar esse espírito de cidadania aqui as pessoas. Ótimo. Como que a população pode ter o acesso como deputado? Como que ele consegue essa relação de deputado e população? Eu sempre digo o seguinte, que a nossa principal ferramenta chama-se diálogo. Então nós temos que tentar estreitar essa forma de ter diálogo com as pessoas. Por isso que, não só presencialmente, né, como vocês estão aqui hoje visitando o nosso gabinete, que é o número 22 da Assembleia, é uma forma mais tradicional de ter esse contato. Mas eu também procurei ter mais duas ferramentas que estão aproximando o nosso mandato das pessoas. Um eu chamo de gabinete digital. Nós criamos um WhatsApp, onde que a pessoa não precisa vir aqui, mas tem uma demanda, manda pelo WhatsApp, né? Vou divulgar o número, é 9602-5500. Então, através desse gabinete digital, as pessoas mandam a demanda e a gente procura dar a resposta. Então, é uma forma mais interativa, né? Mas, por outro lado, também eu estou aplicando aqui uma realidade a partir desse mandato, que é o nosso gabinete móvel. Então, uma vez por mês, a gente está fazendo uma ação do nosso gabinete se deslocar para um bairro e fazer atendimentos mais próximos das pessoas. Então, também é uma forma de tentar aproximar, né, e que, quem sabe, outros parlamentares também possam copiar essa ideia, né? Não só presencialmente, não só através da ligação que é tradicional no gabinete, mas também através do WhatsApp e também do presencial mais próximo das pessoas. Ótimo. O senhor é pré-candidato à Prefeitura de Goiânia. Você tem algum plano voltado para a juventude goianiense? Sim, o que a gente tem trabalhado bastante é a possibilidade de discutir ações que melhorem a vida dos goianienses. Dessa maneira, o partido que eu participo, que é o Cidadania, está incentivando essa nossa pré-candidatura a prefeito. E é claro também, por vir aí dessa formação e com muito engajamento nessas pautas de juventude, a gente tem trabalhado dentro do início agora, uma ideia de um plano de governo, onde que vai apresentar algumas propostas interessantes também à juventude, né? Eu sou uma pessoa que defendo muito, primeiro, essa oportunidade do jovem ter uma oportunidade prática no mercado de trabalho. Por isso que eu tenho incentivado, até com leis, a ideia de se ter, por exemplo, incentivar startups, a incentivar o pequeno empreendedor, e muitos jovens hoje estão montando o seu próprio negócio, estão tentando se tornar empreendedores, né? Não estão só com aquela filosofia de, às vezes, vou passar no concurso público, mas ele está tentando ser um empreendedor, como profissionais da comunicação, montam uma pessoa jurídica, enfim. Então a gente tem incentivado essas ferramentas de novas alternativas e novos empregos, né? Novas formas de empregos que virão para o mercado, também com essa pauta em Goiânia. Temos também trabalhado muito essa questão de incentivo a talentos nas áreas de esporte, de cultura, que são ferramentas de transformação também que incentivam muito o jovem a se interagir, né? E temos despertado muito esse trabalho também do voluntariado, que também eu acho que é uma forma muito interessante aí, que é que o jovem tem se engajado, né? Não só, como eu falei, em participação político-partidária, mas também em ações. Então somos muito parceiros de entidades do terceiro setor, que são ferramentas muito interessantes também, que fazem muitos trabalhos em comunidade e que o poder público precisa pensar em parcerias até com essas entidades. Muitas dessas atendem aí idosos, crianças, fazem trabalho com jovens, recuperação nessa questão de drogas, né? E são momentos hoje que o mundo vive, que o poder público precisa estar conectado com essa realidade de entidades que não são aí, que são ONGs ou do terceiro setor, mas que também estão ajudando a transformar vidas. Então é um momento mesmo de unidade, com esse mesmo propósito, a gente está tentando, não só para o jovem, né, mas para todos que moram em Goiânia, um ambiente melhor de se viver. Certo.
O seu partido é o Cidadania, né? E como que está esse caminho do partido aqui em Goiás? Sim, nós temos trabalhado primeiro a possibilidade de estar estruturando o partido em todo o estado. Nós temos hoje o presidente estadual, é o ex-deputado federal Marcos Abrão, eu sou o presidente do diretório de Goiânia, né? Mas nós temos trabalhado em conjunto a ideia de estimular a montagem de diretórios nas cidades, com pré-candidaturas a prefeitos e também vereadores. E também aqui em Goiânia nesse mesmo sentido. O nosso objetivo também como pré-candidato nesse primeiro momento é conversar com vários segmentos, inclusive com muitos jovens, né, para que venham participar da política. Então disputar mandato eletivo como vereador ou vereadora e também podendo ser um agente de transformação na sociedade. E desse papel o nosso objetivo é ampliar o máximo de candidaturas a prefeitos e vereadores em todo o estado. As palavras do presidente do Cidadania, o Roberto Freire, no Twitter, diz que o Luciano Huck cresce como uma alternativa democrática. Você acha um viés interessante, já que ele não tem uma história política e é uma figura artística? Sim, eu acredito o seguinte, que nós temos incentivado, como eu disse, o Cidadania no plano nacional, essa ideia de participação política de mesmo pessoas que nunca tiveram mandatos eletivos. Não é discriminando quem tem mandato, mas é incentivando a se fortalecer. Então é uma opção muito interessante. O Luciano já tem um trabalho social muito legal com a participação também na comunicação, e vejo com bons olhos essa possibilidade dele disputar um mandato eletivo, né, onde que pode ser também uma alternativa para um debate talvez mais moderado, né? O país está passando muito por extremos assim, de radicalismo da extrema esquerda e extrema direita. E que nós precisamos, às vezes, de um pouco mais de equilíbrio na tomada de decisões, em posicionamentos que possam transformar aí as discussões de grandes temas do país, mas com uma forma mais moderada, com um posicionamento mais moderado e não com um radicalismo que não gerem a união de forças para transformar a sociedade. Então eu acredito que é uma possibilidade de uma candidatura que com essas bandeiras de cidadania, vem trazer essa forma de ter um perfil mais moderado e equilibrado nas discussões e tomada de decisões. Eu agradeço, deputado. Eu queria pedir para encerrar, para o senhor deixar uma mensagem para os nossos jovens goianienses, principalmente. Bom, mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar com vocês, parabenizo essa atitude, né? Eu acho que vocês são jovens aí que estão mostrando essa atitude, a fazer a diferença, a trabalharem a pauta da política, que não é fácil, né? Mas que é um momento também da gente refletir que como cidadão nós podemos sim fazer a diferença. Eu tenho dito isso muito também, sou professor, né? Às vezes a pessoa está lá preparando para fazer o Enem ou quer fazer um concurso público, fala, eu escolhi essa carreira aqui, mas a maioria da minha sala quer a outra. O que eu tenho defendido é isso, faça o que você gosta e faça para você ser o melhor. Então é dessa maneira que eu estimulo a vocês jovens também, nas suas profissões aí, aqueles que querem participar da política, que se tenha vontade, se prepare para isso, converse com muitas pessoas, tenha aí bons conselheiros, né, de várias áreas e que faça também a diferença em sociedade, seja em qualquer profissão que você estiver, procure ser o melhor para transformar, e não só às vezes para trabalhar por um propósito individual, né? Então é com esse mesmo pensamento que a gente está no mandato eletivo. O mandato eletivo é uma coisa passageira, mas enquanto eu estou aqui eu tenho procurado fazer isso o melhor para transformar o ambiente que eu vivo. Certo, muito obrigada. Pessoal, essa foi mais uma entrevista com o Elo Político e aguardo vocês na próxima.